Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos então, neste segundo vídeo do nosso curso sobre os 5 mandamentos da Igreja, falar sobre esse primeiro mandamento da Igreja, muito importante para todos nós. Quero novamente, como eu disse no último vídeo, lembrá-los de que os mandamentos da Igreja são obrigatórios para nós católicos, tá certo? Todos nós católicos. Então, o primeiro mandamento da Igreja é participar da missa inteira aos domingos, de outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. Veja, queridos irmãos e irmãs, o que vai nos dizer esse mandamento? Participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. Conforme nós temos a legislação da Igreja, o catecismo, o Código de Direito Canônico, nós vamos nesse primeiro mandamento falar sobre essa importância da Santa Missa, sobretudo aos domingos e dias santos de guarda. Veja o que o Código de Direito Canônico, no cânon de 1247, vai dizer. No domingo e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Além disso, devem abster-se das atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus, a alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso da mente e do corpo. O Código diz também o seguinte: o domingo, dia em que por tradição apostólica se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a Igreja como dia de festa por excelência. Devem ser guardados em toda a Igreja como dia de festa por excelência. Veja que muitos de nós, católicos, apostólicos romanos, precisamos compreender, que o que ordena a nossa vida cristã é justamente colocar em prática aquilo que nós aprendemos de Jesus e, logicamente, também dos apóstolos. Ordena aos fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor, ou seja, todos os domingos. E, lógico, as festas litúrgicas, sempre em honra dos mistérios do Senhor. Também temos, da Santíssima Virgem, dos santos e, em primeiro lugar, participando da celebração eucarística em que se reúne a comunidade cristã. A Santa Missa é um momento onde nos reunimos como igreja, nos reunimos como família para santificar a nossa vida, santificar a nossa alma e também santificar uns aos outros. E é justamente nesse sentido que a Igreja nos mostra que devemos cumprir este preceito com amor e com generosidade do nosso tempo, com a nossa vontade, buscando realmente entender aquilo que nós estamos celebrando. É bom lembrar que é possível, e muitos católicos aqui às vezes não entendem ou não sabem isso, é possível cumprir o preceito do domingo e dos dias festivos no próprio dia, ou na tarde da véspera. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, no número 2180, para cumprir o preceito do domingo e dias festivos, precisamos ir à Santa Missa em qualquer lugar, que o rito celebrado seja católico. E a obrigação, como nós falamos, deve ser algo que, em primeiro lugar, parta do nosso desejo íntimo de pertencer a Deus. E pertencendo, partindo desse desejo íntimo de pertencer a essa grande família cristã, nós não vamos encarar esse primeiro mandamento simplesmente como uma obrigação, meramente, ou como um preceito, mas estaremos participando da missa
de corpo, né, e alma. Às vezes existem muitos católicos que participam somente ali com o seu corpo, mas acaba sua mente voando, vagando, quando na realidade a gente precisa entrar dentro do mistério. Nós precisamos entrar dentro daquilo que nós estamos celebrando. A missa do domingo, por exemplo, é o dia da comemoração, onde nós comemoramos a ressurreição do Senhor. É claro, existe o sentido de sacrifício, mas também o sentido de ação de graças, né? É o momento onde o próprio Cristo, né, Deus que se faz, né, pão, né, Deus que se faz, através do pão se torna carne, através do vinho se torna sangue, para a nossa santificação. E isso é um sacrifício, né, muito grande da parte de Deus, mas Ele faz isso por amor, sabendo, né, que todos nós, com o devido respeito, devemos nos aproximar com amor, com gratidão, e por isso também a Santa Missa ser esse momento de ação de graças, ser esse momento de louvor, e por isso não podemos deixar que essa obrigação para nós católicos se torne um peso. É uma obrigação, né, a partir do momento em que serve para ordenar, né, aquilo que nós vivenciamos na nossa comunidade, enquanto comunidade cristã. Isso quer dizer que a participação da Santa Missa é suficiente para cumprir esse mandamento, para cumprir, né, até mesmo o mandamento da lei de Deus, que é guardar domingos e festas. Isso é o suficiente? E aí eu quero aqui deixar bem à vontade para você também se questionar. Será que é suficiente? E veja o que nós falamos no Código de Direito Canônico, dizendo, né, que, complementando esse ordenamento, quando diz que no domingo e nos outros dias de festas de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Além disso, devem abster-se das atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestados a Deus, né? A alegria, veja, própria do dia do Senhor e o devido descanso da mente e do corpo. Veja, percebe-se assim que é preciso outro posicionamento de nós, católicos, do domingo dos dias de preceito. Não se trata somente de ir à missa e de não trabalhar. É preciso também olhar para o outro. É preciso também, reconhecendo no outro igualmente a necessidade de guardar o mesmo preceito. Veja que em tudo aquilo que nós fazemos na igreja, seja mandamento ou um conselho ou qualquer outra realidade, sempre nós vamos estar inseridos nessa comunidade cristã. Se eu vou à missa, né, eu não vou à missa sozinho. Não estou somente ali, eu e o padre. Ainda que fosse somente eu e o padre, já estamos vivenciando uma comunidade, porque não é isso que Jesus disse? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Portanto, o repouso dominical para o católico não é um fim em si mesmo. O centro dessa prática não está no repouso, né, mas sim na Eucaristia. Veja, no culto divino, na santificação daquele tempo da graça. Papa João Paulo II, em uma de suas cartas apostólicas, reflete ainda mais profundamente sobre o domingo. Ele vai dizer: aos discípulos de Cristo, contudo, é pedido que não confundam a celebração do domingo, que deve ser uma verdadeira santificação do dia do Senhor, com o fim de semana, entendido fundamentalmente como tempo de mero repouso ou de diversão. Urge a este respeito uma autêntica maturidade espiritual que ajude os cristãos a serem eles próprios plenamente coerentes com o dom da fé, sempre prontos a mostrar a esperança neles depositada. E isso, queridos irmãos e irmãs, implica também uma compreensão mais profunda do domingo, né? Para poder vivê-lo inclusivamente em situações difíceis com plena docilidade ao Espírito Santo. Isso nos mostra que nós devemos em todos os momentos, sobretudo nos dias do Senhor, entender
que nós não estamos num momento de diversão. Às vezes nós vamos para as férias e esquecemos que o domingo é o dia do Senhor. Às vezes nós estamos com um feriadão prolongado e esquecemos que o domingo é o domingo do Senhor e que precisamos santificar. E aí entra essa realidade. Não é o repouso dominical para o católico não é um fim em si mesmo. Não é um momento onde eu vou simplesmente me divertir. Faz parte da nossa vida humana, social, realmente o fim de semana, às vezes é com a família, é com os amigos, mas precisamos entender, compreendendo de forma mais positiva o que é o domingo para o fiel católico. Veja, entendendo que inclusivamente em situações difíceis, somos chamados, nessa plena docilidade a nos abrir ao Espírito e não deixar que as coisas nos impeçam de participar e de praticar a nossa fé, a nossa experiência com Cristo no dia do Senhor. O domingo é essencial para o católico, para a vida cristã, pois é nele que se vive o tempo de graça, ou seja, um verdadeiro kairos, porque é o tempo da ressurreição do Senhor, é a Páscoa semanal. Portanto, queridos irmãos e irmãs, como eu disse no início, o mandamento começa dizendo que nós devemos participar da missa inteira. Então nós não vamos achar que o futebol do domingo tem o direito de fazer com que eu chegue atrasado na Santa Missa. Se você chega no ato penitencial, você já não participou da missa inteira. Se você chega antes do Evangelho, você já não participou da missa inteira. Às vezes as pessoas falam assim, mas vamos, se eu chegar antes do Evangelho, eu posso comungar? Muitas pessoas perguntam, padre, se eu chegar antes do Evangelho, eu posso comungar? Mas aí a gente tem que perguntar por que você chegou atrasado. Qual foi o real motivo que você chegou atrasado? Será que você tem motivos para chegar antes do Evangelho e se achar no direito de comungar? Veja, o mandamento é claro, participar da missa inteira e cada parte da Santa Missa com seus ritos iniciais, o ato penitencial, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, os ritos finais, cada parte da missa tem a sua importância. E, portanto, devemos, então, participar da missa inteira. Não tem essa de chegar no ato penitencial, de chegar antes do Evangelho e querer comungar. Nós católicos temos que aprender. Nós católicos temos que ser coerentes, porque quando estamos em qualquer outro evento social, a gente não faz de tudo para chegar cedo. Ou quando você vai numa entrevista de trabalho, por exemplo, se você chega atrasado, você vai conseguir esse emprego que você tanto quer? Quanto mais na Santa Missa, que é um momento de ação de graças, momento da gente realmente louvar e bendizer a Deus por tudo aquilo que Ele faz e continua fazendo em nossa vida, nós vamos fazer de qualquer jeito? Outra coisa, são as nossas vestimentas. Para um casamento a gente coloca vestido longo, os homens colocam terno e gravata, vão se maquiando, as mulheres se maqueiam, faz escova, faz chapinha, e põe rímel, põe brilho, faz um monte de coisas. Agora para a Santa Missa vai todo desleixado. Para a Santa Missa quer ir de chinela havaiana. Eu talvez esteja até exagerando aqui, mas às vezes é uma realidade que acontece. Não, no dia do Senhor nós precisamos também colocar a nossa melhor roupa. Por quê? É para o Senhor. Não é para o Senhor que nós devemos dar o nosso melhor? Não é a Deus que nós devemos cultuar, adorar? E às vezes, nessas pequenas coisas a gente vai se perdendo, porque nos eventos sociais a gente quer fazer o melhor. Quer colocar a melhor roupa, quer fazer tantas coisas, quando na verdade para a Santa Missa a gente fica relaxado. A gente acaba não sendo aqueles católicos fervorosos, aqueles que realmente querem participar da missa com o coração. Portanto, amados irmãos e irmãs, está na hora da gente mudar as nossas atitudes. E esse curso, quer fazer com que a gente realmente entenda, compreenda o que é o mandamento da Igreja e coloque em prática. Como eu disse, é uma lei moral para nós
colocarmos em prática esses mandamentos, porque vai fazer com que a gente consiga cada vez mais, participando mais fervorosamente do culto divino, vai fazendo com que a gente entre no mistério daquilo que está sendo celebrado. E, para a gente já finalizar, né, o mandamento, esse primeiro mandamento diz que a gente precisa participar da missa inteira aos domingos, né, e de outras festas, né, de guarda, ou seja, das solenidades, desses grandes momentos também da nossa fé. E os dias santos de guarda, em que todos os católicos são obrigados a participar, a assistir, né, à Santa Missa, no Brasil tem algumas variações, algumas solenidades que no Código de Direito Canônico, né, é colocada para nós, a Santa Sé coloca para nós. No Brasil, em algumas solenidades são transferidas para o domingo seguinte. Veja que os dias de preceito, né, para nós católicos são todos os domingos é dia de preceito. E no Brasil também nós temos a solenidade na igreja, né, de Santa Maria, Mãe de Deus, 1º de janeiro. Isso é muito importante, gente. Muitas pessoas acham, eu vou na missa no dia 2, porque eu vou participar do Réveillon e vou fazer um monte de coisa e não vou ter tempo de ir na missa. Católico que é católico precisa participar da Santa Missa, da solenidade da Santa Maria, Mãe de Deus, no dia 1º de janeiro. Não tem essa. Eu vou assistir os fogos em Copacabana. Procure uma missa. Deixa de ser sem vergonha e vai caçar uma missa para você, como eu disse, não simplesmente cumprir um preceito, uma obrigação, mas para você agradecer e louvar a Deus pela sua vida, por mais um ano que se inicia, por mais um ano que terminou, tá certo? Então, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, é dia 1º de janeiro. A Epifania, né, a festa dos Reis Magos, no dia 6 de janeiro, mas que no Brasil passa para o domingo seguinte. Nós temos também a Ascensão de Jesus ao céu, que é uma data variável, né, quinta-feira da sexta semana da Páscoa, mas também no Brasil passa para o domingo seguinte. Temos Corpus Christi também, sempre numa quinta-feira, após a 8ª de Pentecostes. São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho, também passa para o domingo próximo. A Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto, também passa para o domingo. Festa de Todos os Santos, no dia 1º de novembro, também passa para o domingo seguinte. Festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, no dia 8 de dezembro. E o dia de Natal. Essas são as solenidades aqui no Brasil, onde nós, como católicos, somos obrigados a participar. Veja, queridos irmãos e irmãs, eu acho que eu já falei bastante, deu para todos nós entendermos, né, qual a importância desse primeiro mandamento. Aqui a gente não vai entrar muito no que é a Santa Missa em si, porque aí vai ser para um outro momento, um outro curso, a gente explicando o mistério da Santa Missa, aquilo que está por detrás, a teologia da Santa Missa, que é mesmo só para a gente aprofundar nesses 5 mandamentos. Então, católico, apostólico romano precisa se sentir, né, nessa obrigação de participar da missa e não vem com aquela coisinha, eu só preciso santificar o meu dia fazendo isso ou aquilo. Não, é participar da Santa Missa inteira aos domingos e dia santo de guarda, e assim nós estaremos sendo coerentes com a nossa fé, tá certo? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, onde nós estaremos falando sobre o 2º mandamento da igreja, que é confessar-se ao menos uma vez ao ano. Então agora vamos receber a bênção de Deus, para que assim Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos dê a graça de entendermos de forma dócil esse mandamento e assim possamos participar da Santa Missa com mais fervor, com mais amor e com mais atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.